paz do Mestre Jesus continue nos envolvendo agora e sempre. E a reflexão de hoje está no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, versículo 31, em que Jesus disse: os sãos não têm necessidade de médicos, e sim os doentes. Essa passagem está diretamente relacionada a quando Jesus convida Levi, o evangelista Mateus, a segui-lo. Lembrando que Mateus era um cobrador de impostos e Mateus convida Jesus a almoçar na casa dele, junto com seus amigos lá, cobradores de impostos, chamados publicanos. E esses publicanos, eles eram excluídos do convívio social, eles eram considerados pecadores, tanto do convívio social quanto do convívio religioso. Assim como eles, os publicanos, os doentes também eram excluídos, principalmente do convívio religioso. Então, um cego não poderia entrar no templo, né, porque a cegueira seria a marca de um pecado. E os fariseus, doutores da lei, judeus, vendo Jesus sentar-se à mesa com esses ditos pecadores, vão lá falar com os discípulos, achando um absurdo isso ter acontecido. E aí é que Jesus fala: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. E é importante, diante do que Jesus disse, entendermos se estamos na condição de sãos ou doentes. Por isso é fundamental sabermos o que é saúde. Esse é o tema, né? Saúde. Pois sabendo o que é saúde, vamos poder refletir lá no nosso íntimo o quão perto, o quão distante estamos da saúde sob o prisma espiritual. Pela Organização Mundial de Saúde, saúde quer dizer bem-estar biopsicossocial. Portanto, não é só ausência de doença, mas a gente pode ir além. No livro Consolador, na pergunta 95, Emmanuel responde o que é saúde. E eu vou ler para vocês da Terra: saúde geralmente significa o equilíbrio perfeito dos órgãos materiais. Do ponto de vista do mundo espiritual, saúde é a perfeita harmonia e equilíbrio da alma. E muitas vezes, para que se consiga a harmonia da alma, é necessário ou há necessidade de contribuição das moléstias e deficiências transitórias da Terra. Então, com isso, Emmanuel também ratifica que a saúde não é tão somente o equilíbrio do corpo, né? Tem a ver com o equilíbrio da nossa alma. E aí a gente pergunta: e nós? Somos sãos ou doentes? Somos imperfeitos ainda, estamos aqui na Terra, encarnados num mundo de prova e expiação. Então, somos imperfeitos ainda. Então, sim, nós estamos doentes, né? Então, assim, a gente precisa do Jesus, médico das almas. Porque é o que cultivamos dentro de nós, nossos pensamentos, nossos comportamentos, que, se inadequados, né, a longo prazo vai minando o nosso corpo físico e vai se traduzir lá na frente como doença. No nosso corpo, ele funciona como uma esponja, né, que absorve todos os desequilíbrios espirituais. Claro que a medicina nos ajuda com as doenças do corpo. E chegará o dia que a medicina terrena vai entender que é necessário entender que as doenças do corpo também são decorrentes das dificuldades da nossa alma, do nosso espírito. E a cura definitiva dos males do corpo é o equilíbrio da nossa alma. Emmanuel também nos diz sobre isso. Por muito tempo, a humanidade, diz Emmanuel, não poderá prescindir da contribuição do clínico, do cirurgião, do enfermeiro, do fisioterapeuta. O homem tratará da saúde do corpo até que aprenda a preservá-lo e defendê-lo, conservando a preciosa saúde de sua alma. Então, equilíbrio e harmonia são fundamentais para conquistarmos saúde. E o eixo fundamental para o nosso pleno equilíbrio e harmonia estão nas leis divinas, nas leis naturais, nas leis de Deus, que definem o que podemos e que não podemos fazer. Então, quanto mais nos afastamos da lei divina, quanto mais nos afastamos de Deus, mais suscetibilidade teremos no desequilíbrio do nosso corpo e da nossa alma. E Jesus é o caminho, né? Através do seu evangelho, de seus exemplos. E o que Jesus nos ensinou e nos deixou de múltiplas formas em todos os seus exemplos? Amar ao próximo como a si mesmo, não? Então, quanto maior a nossa capacidade de amar,
Quanto mais exercitarmos o que Jesus nos ensinou e exemplificou, nossa alma ficará mais equilibrada e transmite ao nosso corpo físico energias harmoniosas. Se nós procurarmos, então, decidirmos exercer este amor, descobriremos que fazer o bem é o modo mais eficaz de exercer a lei do amor. E além de beneficiarmos os nossos irmãos, estaremos também nos beneficiando, melhorando a nossa saúde espiritual e material. Então, fazer o bem, exercer a caridade, é fazer o bem, antes de tudo, a nós mesmos. A caridade material é importante, mas tão importante quanto é termos paciência para com os outros. Quem já faz a caridade, compadeça das almas endurecidas, rogando, orando por elas, ter mais tolerância, mansuetude. Todas essas virtudes não requerem bem materiais, né? E nós podemos exercê-la e fazer em benefício do outro. Uma outra questão extremamente importante em relação ao tema é o que Miramês traz no livro Saúde. Ele reforça que os nossos pensamentos são curativos. Buscar saúde também é prestarmos atenção nos nossos pensamentos. Porque pensamento é matéria sutil, sutil que se emana do espírito. Então, pensamento é uma onda eletromagnética, que nem a do rádio, da TV. Então, pensamentos elevados são de alta frequência, são mais etéreos, mais energéticos e têm como derivados dos sentimentos da lei do amor, como compaixão, tolerância, caridade, solidariedade, humildade, mansidão, paciência, benevolência. Já os pensamentos de baixo padrão vibratórios são mais densos e estão ligados mais à matéria e aos vícios. Estão ligados à avareza, ao egoísmo, à raiva, à inveja, ao orgulho, vaidade, intolerância e até aqueles pensamentos de tristeza e amargura, falta de esperança e pessimismo. Tudo isso são pensamentos de baixo padrão vibratório. Olha a importância que tem os nossos pensamentos sobre a nossa saúde. Então, nossos pensamentos elevados geram energia que atua nos nossos centros de força e dos centros de força se dirigem e atingirão todas as nossas células. E também não podemos esquecer que os nossos pensamentos também afetam a maneira como falamos, como agimos e até olhamos ao redor. Cada palavra que pronunciamos com intenção de ferir, de humilhar, satisfazendo o nosso orgulho, vai trazer desequilíbrio espiritual. E a longo prazo, nós vamos ter as nossas enfermidades do corpo físico. Então, o que é preciso para termos saúde? Então, procuremos, né, fazer o bem. Como a gente viu, fazer o bem, exercer a lei do amor, é exatamente o principal item. Né? É o principal carro-chefe para que a gente possa levar a pensamentos melhores, a ações melhores, nos beneficiando. Obviamente, também cultivarmos pensamentos otimistas, elevados. Claro que os pensamentos vão e vêm. A gente às vezes não tem controle, mas a partir do momento que a gente agora já sabe que fazer o bem, que cultivar pensamentos no bem nos melhora, quem sabe a gente não consegue fazer melhor. O cultivo da respiração, principalmente quando estamos mais exacerbados, com mais dificuldades, paremos alguns minutos, nos recolhemos e respiremos, né? Puxando o ar pelo nariz e soltando pela boca lentamente. Isso nos acalma, melhora o retorno venoso, melhora uma série de coisas orgânicas que nos favorece. Se percebemos que estamos próximos a falar de forma inadequada, em que possamos perder a razão, façamos uso da água da paz, que Chico Xavier nos ensinou. Tenhamos sempre um copo de água e no momento que acharmos que vamos falar inadequadamente ou que a gente não esteja seguro, bebamos um gole e não engolimos. Ficamos lá com aquela água na boca, passando alguns segundos, para que a gente possa, né, serenar, respirar, né, e depois engolir. E com esse tempo, a gente ganhou um tempo para se acalmar, para refletir. A prática da meditação é extremamente bem-vinda. Que sejam 10 minutos por dia. Hoje tem até aplicativo para que a gente faça isso. E isso
aos poucos vai nos deixando mais serenos. E, por fim, ou pelo menos o que é o mais importante, é que a gente ore, né? Orar a nosso Pai, nos conectar a Deus, agradecendo a Deus por tudo que somos, por tudo que temos, pelo esse presente atual. E com isso também pedimos sustentação. E por fim, para finalizarmos, né, o maior e mais completo compêndio médico alguma vez escrito é o Evangelho de Jesus, que recomenda para todas as doenças que podem afetar a humanidade um único remédio: o amor. E todos os remédios têm uma fórmula, e Jesus prescreveu a fórmula: amar ao próximo como a si mesmo. E a via de administração é simples: não façamos ao próximo o que não gostaríamos que nos fizesse. Se assim procedermos, ficaremos curados e todos os nossos males e encontraremos a felicidade eterna. Graças a Deus.